Eu sou Wandelo Munier e começa agora mais um Literarte Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber o Will Moretti, ele que é um jovem escritor promissor da literatura brasileira e que escreveu o livro premiado no Rio de Janeiro, Elvira, a filha de Isaura. É um prazer conversar com ele. Falaremos sobre a sequência de A Escrava Isaura que inspirou seu livro e, claro, sobre uma polêmica que anda no centro entre a gloriosa Globo e a audaciosa Record TV. Quem será que vai estar por trás dessa obra fantástica, Filha de Isaura? Vale ressaltar que Escrava Isaura completa em 2026 50 anos de sua exibição, um marco para a nossa literatura brasileira, de Bernardo Guimarães, e nossa teledramaturgia. Nesta entrevista vamos falar sobre o amor de Will Moretti, sobre a obra de Escrava Isaura e, claro, sobre a disputa da qual eu havia relatado também. Convido você a ficar conosco e não pular esse vídeo. Faz o seguinte, já empurra esse vídeo para mais colegas para que possam ter acesso ao meu canal Literarte Brasil e ficar sabendo de outros vídeos que vão pintar por aqui sobre a nossa literatura e a nossa arte brasileira. Com vocês, o Will Moretti. Olá, eu sou o Will More e eu queria aproveitar para agradecer o espaço e o convite que foi feito para eu estar aqui no Telearte esclarecendo alguns assuntos e principalmente sobre as polêmicas que envolvem o meu livro, que é Elvira, Filha de Isaura. Will, antes de tudo, meus parabéns pela sua obra fantástica. Eu li e gostei bastante. Eu gostaria de saber de você como é se ver nesse meio todo de repercussão da internet. Muitas pessoas, muitos leitores espalhados por todo o Brasil têm gostado do seu trabalho. Eu tenho acompanhado nas suas redes sociais, inclusive. Como é para você ter esse carinho, esse reconhecimento nas suas redes, por pessoas que você não conhece, que você nunca teve contato, mas que através da tela de um telefone está encantada pelo seu trabalho? Olha, eu adoro receber o carinho das pessoas. Hoje em dia eu tenho muitos amigos que eu fiz virtualmente, né? Graças ao meu canal que fala sobre a Escrava Isaura. Então eu conheci muitos outros fãs da novela de diversos países, principalmente aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Tem muitas pessoas que hoje em dia eu tenho na minha vida como amigos, pessoas que falam comigo quase todos os dias, que a gente se troca mensagem. E eu adoro, eu sempre quis ser um artista, de ter reconhecimento. Para mim, para minha vaidade, isso é muito bom. Will, de onde veio esse amor todo, essa devoção por Escrava Isaura? Quando foi que essa personagem passou a fazer parte de sua vida e você se deu conta que ela era parte de você? Então, o amor pela escravizaura surgiu, eu até falei isso no programa Expedição Rio, eu já fiz um vídeo aqui em que eu faço as minhas memórias com a escrava Isaura, mas eu vou fazer um resumo para vocês. Eu era criança nos anos 2000, no especial que a TV fez de 50 anos de TV no Brasil, e a Globo estava completando 35 anos. E nesse especial, a Lucélia Santos aparecia ao lado de réplicas dos vestidos da Isaura. E nessa época eu gostava muito da novela Força de um Desejo, que também abordava a temática da escravidão no Brasil, e tinha uma escrava branca que era Olívia. Então ela não era a protagonista da trama. Quando eu fiquei sabendo que existia uma escrava branca que era a protagonista de uma novela, que era Isaura, e eu vi aquela imagem, eu sempre fui fascinado por vestido de época desde criança, e eu me apaixonei ali, entendeu? Aí eu falei assim, cara, eu comecei a esperar as reprises da novela que nunca vinham, né? Toda vez que uma novela do Vale a Pena Ver de Novo anunciava que estava na reta final, eu esperava que fosse Escrava Isaura. E infelizmente Escrava Isaura não vinha. Aí eu consegui achar na biblioteca da escola uma edição bem antiga do livro Escrava Isaura. Então o meu primeiro contato com a Escrava Isaura veio do visual, de ter visto a Lucélia com o vestido da Isaura, uma réplica, e de ter lido, né, no romance A Íntegra, né, de Bernardo Guimarães. Então, depois de algum tempo, é que eu vim ter acesso à novela já pelo YouTube, o compacto que existia. Will, somos feitos de inspirações, né, querido? Eu gostaria de saber como foi que você se sentiu motivado, inspirado a reescrever essa adaptação. A Filha de Isaura, que conta a história da filha da escrava Isaura, né? Revisitando a obra, nós temos a escrava mãe, que conta a história de Juliana. Mas eu gostaria de saber, enfatizado no seu livro, dissecando com você, como foi que você chegou a essa primordial ideia de escrever essa adaptação. O que te motivou, o que te inspirou? Então, a ideia da continuação é bem engraçada, porque foi assim.
Eu fui assistir uma peça que era chamado Azul Resplendor, que era com a Eva Vilma, a saudosa agora. E na história era mais ou menos assim, um resumo que eu vou fazer pra vocês. Era uma artista, uma atriz que era famosa, teve uns seus momentos de glória, só que ela depois se aposentou, passou a viver reclusa. E ela tinha um fã, que era um fã, o fã dela. Esse fã dela reencontra ela depois de muitos anos e tenta convencê-la a ir a voltar aos palcos e com uma peça que ele escreveu, que era um monólogo. E por coincidência, eu tinha acabado de conhecer a Lucélia Santos, né? Na peça Teresa Dávila, Terezinha Dávila, e era um monólogo. Então naquela hora eu juntei uma coisa com a outra, falei assim, cara, eu me vejo como o fã da personagem da Eva Vilma ali. E se eu fizesse um monólogo com o título Os Frutos da Isaura, em que a própria Lucélia Santos ia estar no palco, e ela contaria as histórias, né, que acontece depois de que ela ganha a liberdade, seus filhos e netos e coisas assim. A ideia surgiu para um monólogo. Só que, assim, tem algumas pessoas que acham que eu e Lucélia somos grandes amigos e tal, mas, assim, não somos. Não é por falta de vontade da minha parte e nem, tipo, falta de interesse da parte dela, eu acredito. É porque ela já tem seus amigos, né? E eu sou um fã, ela me dá toda a atenção como dá aos fãs, né? Ela nunca me distratou, a gente chegou a sair algumas vezes, mas, assim, é só uma atenção de fã. Então eu não tenho nenhum poder sobre a Lucélia, poder de convencimento, coisa do tipo. Já quero esclarecer isso. Então eu nunca produzi nenhuma peça de teatro, né? Então eu falei assim, vai ficar difícil fazer e convencer a Lucélia a fazer isso. Então veio a ideia de escrever o livro. Aí da ideia do livro já foi bem mais elaborada, porque eu já tinha algumas coisas na mente, e na hora de escrever a gente também vai tendo mais inspirações. E foi mais ou menos assim que começou a história, né, para eu continuar e ter essa inspiração de escrever a continuação da Escrava Isaura, que é esse grande sucesso, Elvira, filha de Isaura. Agora quero saber do Will menino, do Will artista, daquele Will lá atrás. Como foi para você, Will, ter despertado esse interesse pela escrita? O que te motivou? Você traz alguma inspiração do Will criança? Olha, virar contador de história foi uma coisa muito interessante, porque eu acho que eu sempre fui desde criança. Sabe, eu era uma criança do interior, né, e o meu público eram os meus primos e coleguinhas. E eu sempre, a gente tinha uma vida assim muito humilde, a gente não tinha televisão, a gente às vezes precisava assistir televisão na casa de vizinhos. Então a nossa diversão era brincar, contar histórias. E eu desde muito criança já tinha uma imaginação muito fértil para inventar histórias, né? A maioria das vezes eu contava histórias tão incríveis assim para a idade que eu tinha, que eu não conseguia depois dar continuidade, porque eu colocava tanta coisa de informação ali que às vezes eu tinha que perguntar para os meus primos ou coleguinhas assim: e aí, o que que vocês acham que vai acontecer? Que era justamente para eu pegar as opiniões e inserir na minha história, porque eu já estava perdido ali. E quando aconteceu de eu ver a Lucélia com a réplica dos vestidos, só me fez entender que gênero de linguagem e história eu gostaria de contar. Por exemplo, eu já tinha o meu fascínio por vestidos de época, então todas as minhas histórias anteriores já tinham sempre mulheres com vestidões, né, bonitas, com cabelos cacheados e tal, que relembravam muito o século XIX. Só que eu não sabia que isso relembrava o século XIX. Na minha mente era só princesas, mulheres que usavam vestidões. Quando eu descobri a Escrava Isaura, eu entendi que era esse gênero. Eu gostaria de contar histórias sobre nossa história do Brasil misturado com a ficção. E foi mais ou menos assim que eu comecei a me tornar um contador de histórias. Bom, sua obra está no centro de uma polêmica. Como eu citei, duas principais emissoras, a poderosa TV Globo e a Record TV, emissora de Edir Macedo, estão na disputa para dar sequência à obra, à novela A Filha de Escrava Isaura. Bom, como foi para você receber essa notícia? De que sua obra poderia virar novela, sendo disputada entre essas duas principais emissoras? Cara, eu quero aproveitar até para fazer um esclarecimento sobre isso, porque assim, até agora eu não sei se isso é verdade ou se isso é mito. Porque eu sempre mandei projetos para Globo, desde que aconteceu de eu lançar o livro. Eu faço, né? Eu tento diversos e-mails e mando alguns esboços de projeto, marco ela nas postagens. Eu cheguei a fazer vídeo no meu canal em que eu reclamava dizendo, ah, a Globo não me responde, ou a Globo não quer fazer a continuação da Escravizaura. E nesse vídeo eu basicamente ficava reclamando, né? Porque eu já tinha mandado muitos e-mails e ela nunca me respondia.
E de repente surgiu essa notícia que tá Globo e Record, né, disputando quem vai fazer a continuidade baseada na minha obra. E eu, sinceramente, não chegou nenhum contato pra mim, né? As pessoas estão o tempo todo mandando mensagem pra mim, aí, com quem que você vai fechar? E eu fico assim, cara, primeiro precisa chegar pra mim uma proposta de uma dessas duas emissoras pra que eu possa decidir, né? Eu penso assim. Então, com relação a isso, eu não sei muito o que falar no momento. E para qual você deseja ter essa adaptação? Você tem alguma escolhida entre essas duas? Qual é a sua preferida? Cara, eu vou ser bem sincero a vocês. Embora eu seja fã da primeira versão, né, que ganhou meu coração há muitos anos, eu não tenho nada contra a versão remake de 2004. Né, eu quero deixar isso bem esclarecido para os fãs. E com relação a ter uma preferida ou não ter uma preferida, isso não existe na minha mente. Porque assim, eu sou um escritor, eu estou em busca de alguém que queira comprar os direitos autorais da minha obra. Embora eu tenha uma inclinação pela primeira versão, que seja a versão da Globo, eu tenho que admitir que existe a versão da Record, que também é uma grande possibilidade de haver essa continuação, até mesmo porque ela já fez, né, uma prequela da Escrava Isaura, que foi Escrava Mãe. E mas assim, se eu fosse torcer mesmo, eu torceria pela Globo, porque eu queria ver novamente Lucélia Santos, Edwin Luiz juntos novamente, né? Como o inesquecível par romântico Isaura e Álvaro, agora já na sua idade mais avançada. E é isso. Eu não tenho uma preferida, assim. Quem me mandar uma proposta pra mim, eu vou analisar e aceito ou não aceito, vai ser na hora. Maravilha, Will. Eu gostaria de saber de você o seguinte: como você enxerga as suas expectativas na produção dessa novela? Como você enxerga o elenco, a criação, tudo que está centralizado? Olha, assim, eu entendo que como o autor do livro, caso eu, né, venda os meus direitos autorais da obra para uma dessas emissoras, eu vejo a minha participação, acho que é minúscula. Ela, porque, pelo que meu entendimento, muito provavelmente quem comprar os direitos autorais da minha obra vai ter um autor que vai adaptar essa obra. E muito provavelmente eles não vão me chamar para participar, por exemplo, da escolha de elenco, né, da escolha de cenários. É óbvio que eu imagino que qualquer pessoa que venha fazer essa continuação vai levar em consideração a obra anterior que elas estão adaptando. Se for a da Record, muito provavelmente vão voltar os cenários lá da Fazenda de Santa Gertrudes em São Paulo, vão tentar recriar um cenário de 45 anos depois, mas dentro daquele mesmo padrão, para que os fãs, né, reconheçam ali que é o mesmo lugar. A mesma coisa imagino na Globo, que eles voltariam naquela Fazenda Jureia, né, que está lá, espera dar continuidade até hoje, né, que a gente apareceu na Expedição Rio, que foi lindíssimo esse programa. Eu penso dessa forma. Com relação à escolha de elenco, eu sempre, quando eu escrevi o livro, eu já escrevi imaginando a Fernanda Vasconcelos, porque assim, desde muito criança, eu sempre achei a Fernanda Vasconcelos muito parecida com a Lucélia Santos. E até por coincidência, conheci as duas atrizes assim atuando mesmo foi em Malhação. A Lucélia Santos em 2002 e depois de alguns 2 ou 3 anos, acho que a Fernanda Vasconcelos. Mas já chegou, né, assim, um comentário uma vez que até me despertou uma curiosidade bem interessante de uma fã que fez uma pergunta. O que eu acharia se a Globo fizesse a continuação da Escravizaura e convidasse a Bianca Rinaldi, que fez a Isaura da Record, para ser a filha, para ser, no caso, Elvira. Então estariam Lucélia Santos e Bianca Rinaldi juntas, dessa vez fazendo mãe e filha, o que seria até interessante misturar esses dois universos. Mas assim, eu acho que é uma possibilidade um pouco distante, não acredito que a emissora Rede Globo ou Record vão querer fazer isso. Não sei se de repente a Record, se pegar essa continuação, ela seria capaz de chamar a Lucélia Santos para fazer a Isaura idosa. Não sei se a Lucélia Santos aceitaria. Eu não sei se a Bianca e a Lucélia aceitariam, né, estar nesse papel de mãe e filha. Então isso envolve muitas coisas. Eu estou falando assim, de um desejo pessoal meu, curiosidade que a gente tem e coisas que a gente idealiza, e é mais ou menos isso. Com relação à minha participação, eu imagino que ela seria bem pequena, né? Só seria mesmo, teria lá nos créditos, né, baseado na obra de Will Moré, e imagino que não passaria disso. Maravilhoso, Will. Will, agora vamos para uma pergunta polêmica. Eu quero saber de você. Algum tempo atrás chegou uma sinopse para uma dessas emissoras de uma pessoa, né,
que se demonstrou interessada em escrever a obra A Filha de Escrava Isaura, claro, com outro nome, que seria um possível nome como A Filha da Liberdade. Todos nós sabemos, inclusive seus fãs acusou essa pessoa de plágio, essa contrafacção, né, de escrita, nada mais é que um Ctrl-V, Ctrl-C, né, da sua obra. Como você se sentiu em relação a isso? Para você foi um sentimento de traição ou algo do tipo? Eu quero saber de você qual foram os seus desatinos em relação a isso. Então, traído é uma palavra muito forte. Por quê? Eu acho que traição vem de uma pessoa que a gente conhece, que a gente tem algum vínculo. Então, essa pessoa que apresentou o projeto é uma pessoa que eu não conheço, né? Como que aconteceu de eu ficar sabendo disso? Eu acordei um determinado dia, tinha o link de alguma pessoa desses meus amigos que a gente fez virtualmente, e que era só um link, não tinha nada escrito. E dizia assim, a autora apresenta um projeto de continuação da Escravizaura. Então eu entrei imediatamente achando que se tratasse da minha obra, né? Eu viro Filha de Isaura. E eu acabei descobrindo que, na verdade, era um autor aí que tinha apresentado um projeto intitulado A Filha da Liberdade, mas assim, nem tinha uma sinopse, falava sobre isso. Eu realmente estranhei muito isso, por quê? Porque que veio justamente logo quando eu lanço o meu livro, né, que é a continuação da Escrava Isaura. Né? Por que que antes ninguém apresentou um projeto? Primeiro precisou o meu livro aparecer, alguém entender que, tipo, olha, tem como fazer uma continuação e apresentar uma outra que não fosse baseada no meu livro. Eu achei um pouco de falta de caráter da pessoa que fez isso. Porque ela poderia simplesmente, como autor, chegar até mim, como eu fiz, porque depois que eu descobri quem era a pessoa, eu peguei o nome, fui no Instagram dessa pessoa, mandei mensagem, falei, ó, queria conversar com você, eu sou autor do livro Eu Vira Filha de Isaura, eu fiquei sabendo que você fez uma proposta de continuação, vamos conversar sobre? Essa pessoa nunca me respondeu. Então, eu me senti chateado sim, porque como eu já tinha feito várias tentativas de chegar até a Globo para apresentar esse projeto, uma pessoa chega na minha frente, está em análise, não sei que situação está essa obra lá, se a Globo pensa nessa, se pensa na minha, não sei o que acontece. Mas com relação a me sentir traída, eu não me senti, porque realmente eu não tinha vínculo nenhum, não conheço essa pessoa. Desejo que ele faça sucesso na sua carreira, mas de preferência que não faça a continuação da Escravizaura, não, que a continuação da Escravizaura seja feita baseada no livro Eu Vira Filha de Isaura. Maravilha. Por fim, Will, quero saber de você. Quais são seus próximos projetos? Podemos esperar obras literárias que dialoguem com a literatura brasileira ou até mesmo seguirão outros rumos, outros projetos? Olha, meus próximos projetos são investir na minha carreira de ator, que está um pouco parada, porque eu sou um ator que fiz muito teatro infantil na Baixada, mas hoje em dia eu estou mais na questão de youtuber mesmo, fazendo meus vídeos, editando. Queria voltar a continuar minha carreira de ator, fazendo agora gêneros mais sérios. Eu estou escrevendo um outro livro que já não tem mais nada a ver com esse universo da Escrava Isaura, é um outro universo, baseado também em coisas que eu gostava quando era criança, como histórias de bruxas, por exemplo. Esse livro está bem caminhado, daqui a pouco ele está pronto aí para ser lançado. E é isso, eu não tenho outras coisas a fazer, a não sei, me dedicar ao meu canal no YouTube, voltar com a minha carreira de ator, continuar fazendo meus vídeos do meu canal, que é muito importante, e escrever esse próximo livro. Maravilhoso, Will. Eu quero agradecer pela sua participação aqui no Literarte Brasil. E para nós é um primor saber mais sobre você. E para nós é um primor falar sobre literatura brasileira, sobre arte, teledramaturgia e, claro, dialogar com outras pessoas que também têm sede e o desejo por conhecimento, por leitura, que enriquece as nossas almas, não é verdade? Um beijo, meu querido, um abraço para todos que assistiram até aqui e até a próxima. Vander, eu que agradeço a você por esse espaço. Eu desejo também muito sucesso para você, que eu sei que você também é ator e dublador, né? Desejo sucesso com o seu canal Telearte Brasil, que vai ser um estouro, se Deus quiser. E é isso, se precisar de alguma coisa, qualquer esclarecimento, é só entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de poder gravar algum vídeo para você. E aos seus seguidores, um beijo grande e até o próximo, se eu tiver uma oportunidade.